Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, viu? Eu sou a orientadora Carmen Nogueira e faço parte do quadro de colaboradores do Instituto Mirim. E foi me dada uma missão, que é falar sobre um tema muito interessante e importante nesse cenário contemporâneo, a produtividade no trabalho. Mas antes da gente dar entrada nesse tema, eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão, para que vocês venham se sentir pertencente a esse momento, para que vocês venham entender o momento que a gente está vivendo, que vai tratar da seguinte maneira: o trabalho não pode ser visto apenas como um meio de sobrevivência. As pessoas querem alcançar a realização no que fazem. Você é realizado no que você faz? Você se sente pertencente ao seu ambiente de trabalho? Trabalha com alegria? Aqui diz assim, que a realização no que faz. Esteja realizado naquilo que você faz, que a sua rotina, o seu dia, a sua vida se tornará bem melhor. Deixo essa reflexão para vocês pensarem um pouquinho, tá? Mas a gente vai dar continuidade ao nosso tema da nossa videoaula de hoje, mas antes de eu entrar no tema, especificamente, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Em uma escala de 1 a 10, qual é o seu nível de produtividade? Não precisa responder para mim não, tá? Você vai responder para você mesmo com sinceridade. Mas é difícil responder uma afirmação dessa, né? Uma escala de 1 a 10, qual é o meu nível? Eu sei que é complicado a gente se autoavaliar, mas é importante para o crescimento e desenvolvimento, tá? E aí eu vou trazer para vocês, de uma forma bem simplesinha, o conceito de produtividade. E aí ao longo da nossa videoaula a gente vai falar sobre o que é a produtividade, a gente vai falar sobre a diferença entre produção e produtividade, a gente vai falar sobre algumas dicas, tudo isso com o intuito de melhorar os processos e ajudar vocês na condução do seu trabalho, certo? Vamos lá! Mas o que é produtividade no trabalho, orientadora? De uma forma bem simples diz assim, que produtividade no trabalho é a relação entre a quantidade de produtos ou serviços produzidos e o tempo e recursos necessários para essa determinada produção. De forma breve, é a capacidade de fazer mais em menos tempo sem perder a qualidade. Fazer mais em menos tempo. Fazer aquilo que é delegado a você no tempo que está determinado, sem a utilização de outros recursos. Não esquecendo, pessoal, de forma nenhuma, da qualidade. Porque não adianta você apenas fazer uma entrega e nessa entrega não ter qualidade. A qualidade é o diferencial da balança. É aquilo que vai fazer você ter um ponto positivo lá na frente. Então a gente tem que pensar assim, se é a capacidade de fazer mais com menos e com qualidade, bom, já consegui entender qual é o meu papel, certo? Então, pessoal, mas o que significa ser produtivo? Ser produtivo, se a gente já entendeu que produtividade é o produzir mais com menos, ser produtivo diz assim, ó, que a pessoa produtiva não é aquela que trabalha 220, naquela loucura, naquele corre-corre, entregando todas as demandas de qualquer forma, de qualquer maneira. Tampouco é que corre com a atividade atual para engatar logo a próxima. Diz assim, ser produtivo é saber organizar as suas responsabilidades e ter disciplina para seguir o que foi estabelecido. Bom, disciplina para seguir o que foi estabelecido. Interessante, né? Na vida, tanto na vida pessoal quanto na vida do trabalho, da escola, nós precisamos ter disciplina. Disciplina, foco, tá? Para poder conseguir alcançar os nossos objetivos. Se aqui diz que ser produtivo não é ser 220, então você, que às vezes pensa que está devagar demais nas suas entregas, procure o equilíbrio. Procure o equilíbrio, porque não é ser 220 nem tampouco 110. Você precisa ter um equilíbrio nas suas entregas. Lembrando sempre, lá na nossa lâmina anterior de slide, que a qualidade é importante. A qualidade da entrega, a qualidade do seu trabalho. Você precisa estar com esse equilíbrio sempre à mente, para você ter os resultados favoráveis na condução do seu trabalho. Agora, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre a diferença entre produção e produtividade. Lembra que lá no início do nosso vídeo, lá no início da nossa fala, eu perguntei para vocês, mas o que era produtividade? É só produzir?
É produzir algo, um produto, um serviço? Eu trouxe aqui uma pequena explicação para vocês conseguirem identificar e entender essa diferença. São muito parecidas as palavras, mas a gente tem que entender como que funciona, tá? Para ficar melhor o nosso entendimento. A produção geralmente refere-se ao resultado, aquele resultado final, tá? Ou seja, a capacidade total de entrega de uma pessoa ou equipe em determinado contexto. Quando a gente fala em produtividade, a gente pode pensar em produtividade indivíduo, pessoa, trabalhador, sozinho lá na rotina, para uma equipe, tá? Tem sido um diferencial competitivo aí no mundo do trabalho, tá? Já a produtividade diz sobre como o processo e as pessoas chegam até essa entrega. Como que eu vou chegar até a minha entrega? Qual é o caminho que eu vou percorrer? Como que eu vou fazer para me conseguir conciliar e concluir aquilo que me foi delegado? Muitas vezes essa questão aqui traz um pensamento lá. Pô, mas como que eu vou conseguir? Se a gente analisar bem aqui a nossa lâmina de slide, a produção está ligada ao resultado final. Então, o que eu estou produzindo? Eu estou sendo produtivo? A gente vai dar continuidade no nosso tema, na nossa videoaula a seguir, se aprofundando um pouco mais sobre produtividade, se aprofundando mais sobre algumas dicas para melhorias dos processos, entendeu? E eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Essa videoaula aqui, trazendo para vocês um questionamento que eu falei lá no início. Em uma escala de 1 a 10, qual é o seu nível de produtividade? Responda essa pergunta para você mesmo e se autoanalise, ok? Até mais!